Uma mãe na América descobriu que seu filho tinha um dom inato para a música e o iniciou no estudo musical. Depois de ter estudado e se formado em música com todos os instrutores da sua cidade, sua mãe o levou a um pianista mundialmente famoso de Nova York, já aposentado. O pianista aposentado disse: "Não aceito mais alunos", e recusou todos os apelos da mãe. Sem querer desistir, ela pediu ao pianista: "Viemos de longe, cheios de esperança. O senhor não poderia ao menos ouvi-lo tocar uma vez?" Já esgotado pela insistência da mulher, o pianista decidiu ouvir o menino, que começou a tocar e golpear o piano sem parar. O pianista aposentado ficou surpreso ao ver o desenvolvimento de um grande talento, mesmo sem orientação. Era como um diamante bruto. O pianista começou novamente a sonhar em treinar um aluno de nível internacional e decidiu aceitá-lo como seu último estudante. O pianista deu tudo de si à educação musical do menino. O aluno tornou-se um grande pianista e finalmente teve a oportunidade de tocar no Carnegie Hall. Todas as peças que tocou, sem exceção, foram seguidas de estrondosos aplausos. Muitos jogaram seus chapéus e flores no palco, a ponto de deixá-lo coberto com uma camada de flores. Em meio a todo o aplauso, o auditório notou que o pianista estava olhando para a galeria enquanto se curvava em agradecimento e não permitia que os seus olhos piscassem. Cada vez mais curioso, o auditório acompanhou o olhar do jovem e descobriu um senhor de cabelos brancos sentado na galeria, olhando para o jovem. Embora o ancião estivesse orgulhoso de seu aluno, os que estavam ao seu lado ouviram-no murmurar: "Sim, multidões estão aplaudindo você e flores amontoam-se aos seus pés. Mas mantenha os olhos para o alto. No momento em que você fixar os olhos na fama e no dinheiro, começará a sua descida." Ouvi essa história num dos sermões do pastor Robert e comovi-me muito com ele. Quando nossas circunstâncias são boas e as coisas estão indo bem conosco, devemos olhar para cima. Mas quando nossas circunstâncias são más, devemos olhar para cima para vermos Jesus no alto. Quando os cristãos levantam os olhos para Jesus Cristo, trilham um caminho seguro, mas quando viram os olhos e começam a olhar para baixo, sem dúvida começarão uma viagem de descida. Deus ensina-nos uma lição preciosa por meio de um interessante exemplo em Juízes 9, do 8 ao 15. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira que fosse rei delas, mas a oliveira declinou dizendo: "Deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores?" Então as árvores aproximaram-se da figueira e perguntaram-lhe que se tornasse rei delas. Esta declinou, dizendo: "Deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores?" Depois as árvores foram à videira. A videira também recusou, dizendo: "Deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores?" Finalmente, as árvores foram ao espinheiro e pediram a ele que fossem rei delas. O espinheiro respondeu: "Se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano." As 4 árvores mencionadas exemplificam 4 tipos de homens. A oliveira é como aquele que se sacrifica para fazer o serviço de Deus
e dos homens, a figueira é como aquele que sempre produz frutos doces em sua vida para dar felicidade a Deus e a outros homens. A videira é como aquele que tem uma vida frugal e abstinente, mas quando se trata de ajudar e dar felicidade aos outros, sacrificará tudo. Mas o espinheiro nem se sacrifica, nem produz fruto, só danifica os outros. A oliveira, a videira e a figueira não desejaram ser rei. Aqueles que têm plena consciência de si mesmos e a vida centrada em Deus enquanto ajudam seus semelhantes, dando testemunhos a eles, não têm muito desejo de se tornarem reis sobre os outros. Mas o espinheiro aceitou de pronto e ameaçou os que não viessem ficar à sua sombra. Na verdade, quando escolhemos um líder, deveríamos escolher aquele que não deseja ser líder. Deus dá fruto e azeite para que possa ser compartilhado com outros em seu nome. Quando compartilhamos sem cessar, Deus reabastece incessantemente. A única coisa que o espinheiro tem para compartilhar é fogo. Com nada de bom para oferecer, o espinheiro ordenou que as árvores ficassem debaixo dele. Aqueles que se sacrificam, que se humilham e os que dão são as pessoas qualificadas para serem líderes dos homens. Quando se escolhe uma pessoa dessas como líder, as pessoas certamente serão abençoadas. Quem nem sabe como se sacrificar, nem como dar-se, como o espinheiro, somente prejudicará as pessoas. Pessoas ou líderes assim serão lançados por completo no fogo. Assim, independentemente da nossa situação, seja em dificuldade, seja em esplendor, devemos sempre levantar o olhar para Jesus Cristo e desempenhar nossas responsabilidades como servos de Deus. Existem 4 condições para ser um grande líder. Todos os servos de Deus, ao orientar e guiar a vida de fé da congregação, estão numa posição de liderança, quer queiram, quer não. As responsabilidades de liderança são coisas que se deve levar a sério, mas, embora as responsabilidades de liderança possam ser grandes, as recompensas de preencher esse papel são enormes. Se uma nação escolhe bem o seu líder, pode prosperar e tornar-se grande, mas, se é escolhido um líder errado, a nação pode ser arrastada à completa destruição. O sucesso e o fracasso de uma nação estão nas mãos de seus líderes. O mesmo acontece com as empresas. Independentemente do grau de habilidade dos trabalhadores da empresa, se a liderança está em falta, a companhia muito em breve entrará em falência. Mas, se o proprietário ou a diretoria provém uma boa liderança, a empresa crescerá e prosperará. Então, todos os servos de Deus que estão nessa posição de liderança devem orar sem cessar e envidar seus melhores esforços em tudo e dar o máximo de sua habilidade para expandir o reino de Deus. As pessoas comuns tendem a imitar seus líderes. Começam a concordar com o líder, não somente no uso das palavras e maneirismos, mas até mesmo na maneira de pensar. Mas você deve encarar com sinceridade sua posição como pastor, como líder, como chefe de família, ao guiar seu rebanho, sua família, que será grandemente afetado por sua liderança. Quando olhamos para uma célula doméstica, se seu líder é capaz, toda a célula melhorará a cada dia. Por outro lado, se o líder da célula não tem liderança, ele irá declinar de forma marcante. Então, o que devemos fazer para nos tornar grandes líderes dos quais até mesmo Deus possa se orgulhar?
Vou oferecer 4 qualidades que podem ajudar você a ser um líder. A primeira é: para ser um grande líder, você precisa compreender rapidamente as necessidades dos outros e atender a essas necessidades. Por exemplo, um comerciante precisa compreender rapidamente as necessidades dos fabricantes e dos consumidores e a situação atual na distribuição para ter sucesso em seu negócio. Quando você faz negócios no mundo comercial, expandir sua capacidade de produção cada vez mais não garante o sucesso do seu negócio. Ao fabricar, você precisa compreender e analisar a situação da produção das mercadorias ao redor do mundo e deve, por conseguinte, adequar sua fábrica. Somente essa análise cuidadora e uma compreensão total podem produzir sucesso. Da mesma forma, quem não tem habilidade para compreender e analisar as necessidades dos outros não tem qualificações para ser líder. Vocês, pastores, chefes de famílias, líderes, precisam saber exatamente o que suas casas, suas empresas, suas igrejas querem, do que precisam, e para atender à necessidade delas, devem correr na frente delas. Quando um pastor sobe ao púlpito para pregar um sermão, deve primeiro entender as necessidades da congregação e então meditar profundamente sobre a palavra e a mensagem de Deus, que venha atender às suas necessidades. Mas quando o pastor entrega uma mensagem que não tem nada a ver com as necessidades da congregação, contendo apenas ética filosófica e teologia, o sermão cairá em ouvidos moucos. A razão pela qual digo à minha igreja que espere sempre por um milagre é porque sei que todos desejam um milagre em sua vida. O povo dos Estados Unidos ou da Europa vive na abundância e não precisa de milagres. Mas na Coreia existem muitos que ainda vivem em necessidade e enfrentam problemas além da sua capacidade de superação. Em tal situação, para manter o equilíbrio mental da pessoa, é preciso esperar por milagres. É por isso que lhes digo que esperem por um milagre em sua vida. Quando o pastor sai para fazer visitas, a verdade é a mesma. O servo de Deus deve armar-se com orações e a palavra de Deus, mas precisa primeiro entender o que a família está precisando e então dar uma resposta à sua necessidade. Não importa quanto a palavra de Deus possa ser importante, existem momentos e lugares em que certas passagens são extremamente úteis, enquanto outras não são. Os servos de Deus precisam ser continuamente observadores e analíticos. Do que a igreja precisa? O que minhas ovelhas estão pensando? Em que área precisam de ajuda? Isso deve sempre estar na mente dos servos de Deus. Em segundo lugar, a segunda qualidade de um líder é que, para ser um líder, você deve ter a habilidade de tornar os outros bem-sucedidos. Entre os muitos tipos de líderes, existem os autoritários. Esses tipos ignoram por completo as ideias e opiniões dos que estão sob o seu comando e só ordenam que obedeçam às suas ordens. Quando aparecem os que não obedecem, são descartados como meias velhas. Depois existem os líderes mecânicos. Atolaram-se tanto em conjuntos de regras, as quais obedecem mecanicamente, que perderam o seu lado humano e tornaram-se máquinas virtuais. Esses líderes não podem ajudar os outros a serem bem-sucedidos. Mas, embora não sejam muitos, existem os líderes que, com o calor da humanidade,
tornam outras pessoas bem-sucedidas. Ajudar os outros não significa tirar da rua qualquer Zé Ninguém, tenha ele potencial ou não, e tentar transformá-lo num homem bem-sucedido. Um líder capaz de ajudar outros a ter sucesso deve primeiro ser capaz de analisar outros e então levá-los a trabalhar e ter responsabilidades que mais bem se ajustem a eles, para que possam trabalhar com alegria e ter uma boa chance de promoção. Certificar-se de que o homem certo faz o trabalho certo é responsabilidade do líder. Para isso, um líder precisa ter um interesse e preocupação constante por aqueles aos quais lidera. Vendo talentos diferentes nos outros, o líder deve ser capaz de encorajá-los e pôr seus talentos para trabalhar. E quando uma pessoa é descoberta, esforçando-se e lutando com um trabalho para o qual não se adaptou, precisa ser transferida para um novo trabalho. Aos que não têm habilidade, o líder deve encorajar e ensinar para que possam se tornar mais competentes. Todos vocês, como líderes, devem praticar esse tipo de liderança. A terceira qualidade para ser um grande líder é preciso se ter um espírito pioneiro e sempre seguir na frente. Muitas pessoas permanecem estáticas, esforçando-se apenas para manter a situação. Isso é natural porque as pessoas preferem segurança à incerteza. Mas quando um líder somente procura segurança enquanto lidera um grupo, perde seu propósito como líder. Um grande líder é aquele que se arrisca e é dinâmico. Novas ideias devem ser cogitadas e postas em prática, embora possam trazer incerteza e perigo. O crescimento e o desenvolvimento envolvem certa dose de perigo. O líder deve continuar a se desenvolver e a expandir. O líder precisa ser diferente do resto do grupo. Até hoje, tive muitas oportunidades de conhecer os líderes mundialmente famosos e de falar com eles. Descobri pelas experiências que todos eles têm uma coisa em comum. Quer dizer, todos parecem um pouco fanáticos, de alguma forma, por certas coisas. Às vezes, dizem coisas difíceis de compreender, continuam a descascar a realidade aceita e encontram coisas novas pelas quais se esforçam. Então, os que estão firmemente arraigados na realidade podem achar difícil compreendê-los. Para ser um grande líder, sua mente e seus pensamentos precisam correr na frente do grupo, e você pode ser um líder quando se tratar de trabalhar. Todos os servos de Deus são líderes. Então, devemos ter metas de longo alcance e nos esforçarmos para atingi-las com todas as nossas forças. Então você pode se tornar um grande líder. A quarta qualidade de um líder, para ser um grande líder, é preciso que você invista todo o seu esforço em seu autoaperfeiçoamento. Você deve perguntar-se quanto se desenvolveu e melhorou desde o ano passado e indagar: o que posso fazer para me tornar um líder melhor e dar testemunho mais eficiente aos outros? Canalizo muito de minha energia para o meu desenvolvimento e melhora. Estou sempre pensando como melhorar diariamente. Entre os grandes líderes da Bíblia e do mundo, não há nenhum que tenha sido preguiçoso quando se tratou de autoaperfeiçoamento. Tomemos Moisés, por exemplo. Os 40 anos no deserto foram um valioso período de autoaperfeiçoamento. Os 3 anos na Arábia foram para Paulo um importante período de aperfeiçoamento. Veja também os grandes líderes políticos, apesar de diversas dificuldades, nunca desistiram do esforço de melhorar. Quer em prisões, quer em leitos hospitalares lutando pela vida,
continuaram a se aperfeiçoar. Todos vocês precisam, às vezes, separar-se do seu trabalho e ir à montanha de oração. Para aperfeiçoar-se, vocês precisam primeiro fazer um inventário de si mesmos. Assim como um proprietário de loja precisa estar sempre atento para cuidar das mercadorias em sua vitrine, os servos de Deus devem examinar-se, fazendo um inventário da força e da fraqueza. Fazer isso toma tempo, mas é totalmente necessário. Veja o caso dos presidentes e altos executivos, por exemplo. Claro que estão muito ocupados com sua carga de trabalho, mas quando você olhar para eles mais de perto, ficará surpreso ao descobrir que gastam muito tempo se aprimorando e se desenvolvendo. Quando você não pensa na fraqueza que precisa ser fortalecida, descobrirá não estar à altura da liderança. Suplico a vocês, servos de Deus e líderes, nunca sejam preguiçosos no que se refere a isso. Ao ver falhas em vocês, arrependam-se e encontrem meios de suportar qualquer fraqueza que possam ter. Façam o melhor que puderem para melhorar. Até agora ministrei a vocês 4 condições para se tornar um grande líder. Todos vocês, grandes ou pequenos, são líderes. Aceitem as 4 condições que lhes ministrei e ponham-nas em prática na vida diária para que possam tornar-se os líderes que precisam ser. Ao seguir essas orientações, sem dúvida, vocês se tornarão grandes líderes e conseguirão efetiva e sabiamente conduzir ao sucesso as pessoas ao seu cuidado. As pessoas que se distinguem das demais em suas áreas têm pontos de vista e mentalidade singular. Embora alguns digam que todos o nosso destino está além do nosso controle, isso não tem fundamento. Ao contrário, o tipo de ambiente e o padrão de pensamento da pessoa depois do nascimento determinam o seu futuro. Os que tiverem a atitude e a mentalidade correta serão bem-sucedidos. Os que não tiverem, fracassarão. O homem que tem sucesso em sua área é um homem que pode pensar grande. Quem é pequeno ou tem uma mente bitolada não pode realizar grandes coisas. Os que pensam em grande escala têm grandes metas e sonhos. Por sua vez, fazem falar e agir da mesma forma, ajudando-os a serem bem-sucedidos. Quem pensa grande e em grande escala tem 3 características. A primeira, os que pensam em grande escala vivem pelo amanhã. O derrotista vive no ontem e no hoje. Ele vive recordando os dias de antigamente, quando vivia em esplendor, e não vê nada mais que dificuldades no presente. Quem pensa em grande escala, olha para o amanhã e pensa criativa e produtivamente, porque espera coisas maravilhosas para o dia seguinte, enquanto se apressa na direção de um futuro brilhante e ótimo. Sabe que um dia o futuro se tornará presente. Quem não põe os olhos no futuro, mas somente chora pelo passado e ri do presente, nunca atinge grande coisa. A segunda característica, quem pensa em grande escala, precisa saber como vestir de esperança o presente. Quando olhamos para o presente exatamente como é, às vezes não podemos deixar de ficar deprimidos, mas quem sabe como vestir o presente com esperança e sonhos pela oração, fé e a palavra de Deus, nunca se desespera. O senhor Ickenberg, assistente do pastor Schuller, tem um valioso carro antigo que muitas pessoas invejam. Como ele veio a possuir um carro tão caro? Eis a história. Certo dia, descobriu sem esperar um Ford
abandonado cerca de 30 anos de idade. Assim que o viu, pensou: esse carro pode ser transformado num veículo excelente. Pegou o carro e consertou tudo, repintou a lataria e substituiu todas as peças gastas, vestindo-o com esperança. Como resultado, o velho carro rejeitado virou um carro clássico, que se tornou objeto de inveja por parte de todos os que o viam. Quem não pode vestir o presente com esperança e sonho, não pode pensar em grande escala. Quem não tem sonhos não pode fazer grandes coisas. Ter um sonho é a maneira mais rápida de chegar lá. Ter seus pés plantados firmemente no chão, vestindo o presente com esperança e tendo um sonho pelo qual você se esforça, o levará para o sucesso. A terceira característica: quem é bem-sucedido desenvolve sempre novas ideias. Quem se prende à tradição, à rigidez e à monotonia não pode ter sucesso. Quem pensa em grande escala é capaz de aparecer com ideias excelentes e aplicá-las de modo que pode sempre estar à frente. O mundo de hoje é um mundo de competição pelo desenvolvimento de novas ideias. Estabelecer um lar de oração é um exemplo dessa ideia. Ter também cabos óticos para transmitir o culto do santuário principal a todos os santuários satélites e usar a internet para difundir o evangelho pelo mundo todo são novas ideias na competição de ideias. Os que continuam surgindo com novas ideias para o desenvolvimento são os que pensam em grande escala. Os que assim pensam sempre olham na direção de um futuro melhor, vestindo o presente de esperança. Os que desenvolvem e aplicam novas ideias têm características únicas fixas. Homens bem-sucedidos não são necessariamente os que têm muito conhecimento, nem são os mais sábios, mas os bem-sucedidos têm atitudes mais positivas em relação à vida do que outras pessoas. Quando tais pessoas pegam a Bíblia, ela se torna mais vibrante, e quando Deus fala por meio dessas pessoas para entregar a mensagem, esta torna-se mais poderosa. Por isso, quando desenvolvemos nossa mente e nossas atitudes com uma maneira positiva de pensar, Deus pode fazer um ótimo uso de nós. Mesmo que o seu trabalho seja insignificante, se é feito com esforço e você se distingue em seu emprego, receberá um trabalho melhor pela lei da natureza. A Bíblia relata a parábola dos talentos. Nela, o servo que recebeu 2 talentos e o que recebeu 5 saíram e negociaram com eles, e conseguiram outros 2 e 5 talentos. Foram elogiados por seu senhor e receberam suas recompensas. As pessoas preteridas em promoções queixam-se de serem maltratadas no trabalho, mas estão erradas. A lei da natureza é o fraco ser desalojado pelo forte. Os que se destacam ocuparão naturalmente posições mais altas. Quando uma pessoa se destaca, não é reconhecida por sua qualidade agora. Deus o mudará para o lugar em que poderá ser reconhecido. Você não deve culpar os outros. Primeiro, você precisa ter sucesso no lugar em que está agora. Ao conseguir sucesso extraordinário em seu lugar atual, será naturalmente promovido para uma posição mais alta. Um aluno do seminário de Pusan veio até mim e pediu-me que lhe ensinasse o segredo para um trabalho missionário bem-sucedido. Dei-lhe o seguinte conselho: para você conseguir testemunhar Cristo fora do país, primeiro precisa ter sucesso na Coreia. Se não for reconhecido como um grande mensageiro de Deus em casa, não será tampouco reconhecido no exterior. Além disso, para ser reconhecido na Coreia, primeiro
você precisa tornar-se um aluno que se destaque no seminário. Quando você tiver se formado no seminário, então vá e implante uma igreja e tenha sucesso em seu ministério. Quando você construir uma igreja para se tornar uma grande congregação de vários milhares de pessoas e pastores, pessoas ao redor do mundo observarão e você encontrará o caminho preparado para pregar o evangelho no exterior. Você não deve se apressar em comprar um bilhete aéreo para o mundo agora. Deve começar de onde está e ter sucesso no que está fazendo agora. Não importa onde ou que tipo de trabalho foi nos dado, quando nos distinguimos neles, vamos nos achar movendo-nos gradualmente na direção do sucesso. Em vez de olhar para o presente, devemos olhar para um futuro melhor e pensar: como posso ministrar com mais eficiência? Como posso melhorar meu distrito? Devemos continuar a esperar e sonhar com grandes coisas em relação ao que está sob nossos cuidados. Além disso, devemos continuar a desenvolver novas ideias por meio da oração. De acordo com os especialistas, o cérebro humano contém 1,2 bilhão de células, das quais somente 15% são usadas durante o tempo de vida de uma pessoa. A maioria das pessoas só utiliza 15% do seu potencial. Que tristeza! Se passarmos um pouco mais de tempo no estudo da Palavra de Deus e em oração, o Espírito Santo pode nos ajudar e poderemos utilizar uma porcentagem maior do potencial do nosso cérebro. Quando fizermos isso, iremos nos tornar de fato um grande povo. Oro para que você possa desenvolver mais novas ideias pela oração, pela fé e tornar-se um vaso precioso usado por Deus para a sua glória. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que ouvir essa palavra. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar com as pessoas que você mais ama. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Amém.